Em algumas culturas e pensamentos passados, pessoas acreditam que empreender é algo errado e que ir em busca de recursos financeiros não está certo. No entanto, a Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. Muitos versículos do livro falam sobre empreendedorismo e em nenhum momento isso é visto como um pecado. Pelo contrário, crescer financeiramente e sustentar sua família é algo de grande honra. Porém, não podemos confundir as coisas, pois realmente Deus não se agrada com pessoas que têm os olhos fixos no dinheiro, pois isso afasta o homem de Deus. A Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sendo assim, o dinheiro é apenas consequência. Porém, seu foco deve ser a vontade de Deus e manter a fé em Cristo, e não na riqueza. Além disso, a honestidade do seu negócio é um fator crucial para Deus, pois todos os nossos projetos devem ser feitos para glorificá-lo e assim manter-se firme na fé. Tudo o que fazemos deve ser puro e honesto, feito para Deus. Além disso, a Bíblia fala bastante sobre trabalho e que nada vem de graça. Não ache que porque Deus está com você, será fácil. Pelo contrário, as provações serão maiores ainda. A Bíblia é uma escritura que prova que os ensinamentos de negócios já existem há séculos. Se você adaptar o texto um pouco aos dias de hoje, a ideia geral é totalmente atual. Por isso, acompanhe agora esse papo e conheça as lições de empreendedorismo da Bíblia. Olha aqui, gente, na mão do padre, ó. Olha aqui. Ó, tá vendo? A Bíblia é uma Bíblia que vai trabalhar, ela tem aqui todo um pensamento que o nosso querido Luciano Stein vai explicar para nós sobre como ser um grande empreendedor, segundo a palavra de Deus. Lançamento dele, hein? Foi ontem. E aqui, ó, o padre tem a alegria de ter aqui, juntamente com esse trabalho maravilhoso, ele que é o autor desses trabalhos aqui, Luciano Stein. Muito boa tarde, Luciano. Tamo junto, querido. Boa tarde. Finalmente presencial, né? Rapaz, que coisa. Presencial. Para nós é uma grande alegria ter você sempre aqui com obrigado, a gente, tá? Obrigado. Rapaz, que momento maravilhoso esses trabalhos. O lançamento foi ontem. Foi ontem. Já está, a pré-venda já estava aberta nas minhas redes sociais. Sim. Então, ontem foi feito o lançamento oficial, porque saiu da editora ontem, e já está começando a distribuição. E esse trabalho aqui, essa Bíblia de estudo, veja, é uma Bíblia de estudo para empreendedores, tá ok? O que o leitor, o cristão, que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa questão do empreendimento, segundo a palavra de Deus, o que ele poderá encontrar que você... Assim, algumas dicas que você dá, são 2 volumes? Não, essa a única diferença é a capa. Essa aqui é a rosé e essa é a preta. Escolhe qual cor você gosta mais da capa. O conteúdo é o mesmo. Tá bom. Então, assim, independente da cor, o que os nossos queridos leitores poderão encontrar que você fala assim, olha, sabe por que vale a pena? Porque você levando esta Bíblia, vocês vão encontrar pontos assim, que vai ajudar você. O que nós vamos encontrar nessa palavra de Deus aqui? Quando eu comecei a entender as Escrituras como uma norma de vida, eu passei a encontrar nela as respostas para todas as áreas da vida. Porque nós que somos cristãos, que somos fervorosos na fé... É a cartilha da vida, né, Luciano? Isso. Mas nós, em geral, até por uma questão de temor a Deus, terceirizamos aos céus os nossos resultados terrenos. Sim. Do tipo assim, se Deus quiser me dar, Ele me dá. Um percentual muito grande do cristianismo pensa dessa maneira e se acostuma a viver uma realidade bem abaixo daquela que Deus tem para eles. Os textos nas Escrituras, Deus falando para o povo, o Antigo Testamento, então, é repleto desses textos. Se vocês me ouvissem, eu ia dar para vocês mel puro da rocha, ia brotar azeite, ou seja, resultados extraordinários com pouco esforço. Por quê? Pela obediência à instrução que está na palavra. Sim. Quanto mais fiel você for em seguir as instruções da palavra, menor é o esforço e maior o resultado.
Quanto menos fiel você for à instrução da palavra, maior é o esforço e menor o resultado. A questão é que grande parte da nossa população cristã não consegue compreender nas Escrituras uma fonte de materialização de qualidade de vida. Porque terceiriza para Deus a bênção, a maldição da bênção. Se Deus quiser me dar, Ele me dá. E eu sou mentor de empresários, nós já conversamos sobre isso. Eu ensino empresários e profissionais liberais a aplicar princípios da palavra para materializar resultados. Perfeito. Tá? Formar equipes, desenvolver liderança, conquistar mercado, usando os princípios que os personagens da Bíblia usaram. E um desses meus mentorados aqui de São Paulo, um dia ele me disse assim, por que você não faz uma Bíblia? Porque uma das atividades que eu dou para eles é a leitura bíblica. Eu disse, por que você não faz uma Bíblia que comente os versículos? Porque a gente lê os versículos e não entende. Sim. E olha que era uma pessoa que frequentava a igreja semanalmente. E aí eu peguei essa semente, isso é uma semente divina, isso é Deus me dando um presente. E comecei o trabalho. Então, o que é esse trabalho? Eu peguei todos os capítulos da Bíblia, todos eles, e extraí versículos de cada capítulo para a vida e o trabalho de um empreendedor. E o primeiro empreendedorismo não é numa empresa, não é num negócio, numa loja. O primeiro empreendedorismo é na vida. Se eu não souber empreender na minha vida, eu não vou saber empreender no meu negócio. Entendi. Então, esta Bíblia não é para um empresário somente. É para qualquer pessoa que quer se tornar um melhor gestor da sua vida, dos seus resultados, relacionamentos, da sua gestão financeira, pessoal, independente de quanto ganhe, e como eu faço para multiplicar os resultados que eu tenho. Perfeito. De que forma eu posso me Então, posicionar melhor? sempre em primeiro lugar, a palavra de Deus, você tomou todo esse cuidado, que o primeiro ato que Deus quer fazer é que nós, que temos a alma que Deus criou, nós aprendamos a ser um empreendedor da nossa própria vida. Sim. Com base na palavra. Porque a primeira riqueza é interior. É interior. Primeira riqueza. Provérbios... E tudo virá por acréscimo. Como Sim. diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as através de coisas serão você se acrescentadas. autoconhecer como empreendedor. Isso aí. E tudo vos será acrescentado. Isso aí. Ah. Então, por exemplo, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus está dizendo, se você quiser e se você me ouvir, Sim. o que existe de melhor na terra vai ser o teu sustento. Perfeito, perfeito. Deus disse para Moisés, e deixou registrado isso em Deuteronômio 8,18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, do que está escrito, do que está registrado, porque é Ele quem te dá forças para adquirires riquezas. Ou seja, Deus, Ele disponibiliza uma qualidade de vida melhor para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Desde que ela se disponha a aprender a norma espiritual que materializa o resultado que ela deseja. E todas essas normas estão aqui. Perfeito. Não existe mandamento, não existe instrução na Bíblia que não materialize um resultado. Então é importante os nossos telespectadores entender bem sobre o trabalho que o Luciano Stein preparou. É um trabalho, é uma obra de arte, então. Que isso independe, tá? Se você é uma pessoa que tem muitos estudos ou não, mas que você saiba ler e você saiba fazer uma interpretação da palavra de Deus, onde você primeiramente deve saber entender que você deve aprender a ser um próprio cuidador da sua vida em Deus. Em seguida, virá tudo por acréscimo. Nós temos um VT aqui, Luciano, que eu acho que vai abrilhantar bem o que nós começamos a falar. Solta o VTzinho, hein? Tem certas coisas que são tão certas quanto a morte e os impostos. Todos nós vamos morrer um dia, sabe? Você não tem que pensar nisso. Não se preocupar, mas será que dá tempo? Será que não dá tempo? Você tem que viver a vida como se ela não terminasse nunca. Se você ficar pensando que um dia vai terminar, você não vive feliz. Fiz uma live com o padre Fábio Melo, estava conversando com ele um pouquinho sobre como é que será a vida após a morte, que é uma questão até que eu tenho. Ele disse, olha, eu acho que você não tem que se preocupar muito com o que será depois, você tem que ter esperança. Essa esperança, você olha para frente, você diz, olha, eu vou em frente, vou tocando. A esperança
que tudo vai correr bem, que tudo vai dar certo, inclusive após a morte. Tem gente, às vezes, que olha para a Bíblia e fala, puxa, qual é a força desse cara? Eu não tenho nada de diferente das outras pessoas. Eu sou um cara absolutamente normal, comum. Se tem uma coisa que eu acho que eu tenho assim, um certo diferencial, é a enorme fé que eu tenho em Deus. Não gosto de perder missa, detesto perder missa. Eu tenho minhas regras. Eu sou um pedinte, eu peço sim. Só que, primeira coisa, o que eu estou pedindo é justo. Segundo, eu já fiz a minha parte. Principal de tudo, eu senti que eu estou em paz com Deus, que eu estou fazendo bem, eu estou fazendo aquilo que Ele gostaria que eu fizesse. Eu estou fazendo bem não só para mim e não só para minha família, mas para outras pessoas também. Procurando ajudar as pessoas menos favorecidas, procurando, na medida do possível, ajudar o meu país, como empresário gerando emprego, que é a coisa fundamental, dar emprego para as pessoas que precisam. Isso é muito importante, que não adianta você se relacionar com Deus e ter uma vida entre que você sabe que não está correta. Ô, Luciano, então a gente vê aí por esse VT que tem o Abílio Diniz, que estava dando essas explicações. Um dos maiores empresários do país. Um dos maiores empresários do país. E vem de encontro com o que você acabou de falar pra gente, né? Que começa primeiro. Ele começou a dar exemplo que ele tem ele busca uma paz com Deus muito grande. E por isso reflete também naquilo que ele vai trabalhar. É o que você começou a falar para nós aqui, né? E agora, assim, diante disso, ô Luciano, por exemplo, a gente está hoje falando de um lançamento que você fez. Então, por exemplo, eu vou lá na loja, né? Numa casa de livros católicos, religiosos, ou vou ver dentro de uma livraria, vai estar lá, Bíblia. Falar, é Bíblia. Então, falar, vamos comprar uma Bíblia de estudo para empreendedores. Assim, algumas deixas você já colocou aqui. Você teve o cuidado de pegar capítulos e os versículos você começou a trabalhar diferenciado. O que vai ser diferente eu ler nesta Bíblia com a outra Bíblia que eu tenho em casa, que não tem esse termo que você colocou? Eu, quando me dispus a fazer esse trabalho, é para facilitar, para que a pessoa entenda o que está lendo. O capítulo 8 de Atos conta a história daquele eunuco que era o ministro da economia da Etiópia, na época, que ele estava voltando de Jerusalém e o Espírito do Senhor mandou que Filipe acompanhasse a carruagem. E ele estava lendo o texto do profeta Isaías, em voz alta. E Filipe, acompanhando a carruagem, ouviu o que ele estava lendo e gritou lá de fora, entendes tu o que lês? Aí ele respondeu, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Era o ministro da economia de uma das principais nações do mundo da época. Ele estava lendo as escrituras, era religioso e não entendia o que a Bíblia estava dizendo. E aí ele parou a carruagem, mandou parar a carruagem, Filipe embarcou e ele explicou à luz das escrituras que Jesus era o Messias e ele pediu para ser batizado. Filipe batizou aquele homem e daí seguiu viagem, feliz para o seu país. Perfeito. Ele era um ministro e não entendia. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei, abri aqui aleatoriamente, ó. Você pode ver aqui. Aqui está o texto bíblico. Esse é o texto bíblico. A pessoa lê o texto bíblico. E aqui embaixo tem as notas de rodapé que eu comento o versículo. Então, essa parte aqui, ó, é o comentário do texto que está aqui em cima, de alguns versículos que estão aqui em cima. Então, a pessoa lê a Bíblia aqui. Eu não entendi esse versículo. O que é que vai aqui embaixo e vê o versículo, qual é a explicação desse texto, como é que eu aplico isso na minha vida ou no meu trabalho. Por exemplo, você está falando de eunuco, eu achei aqui, ó. Parece que você tem o capítulo, o versículo está aqui. O ministro da economia da Etiópia não estava entendendo as escrituras e o Senhor encaminhou a ele quem era capaz de instruí-lo, né? Isso. Quem busca sinceramente a Deus, o Senhor direcionará a ele a pessoa certa. Quer dizer, aqui você está já dando sempre o caminho para que a pessoa, em cada versículo, no rodapé. Isso. Por quê? Porque o empreendedor é a pessoa que faz o investimento certo. O empreendedor de sucesso é aquele que faz o investimento certo. Então, o comentário bíblico não pode ficar avulso. A pessoa tem que ler a interpretação e ela tem que saber o que fazer com ela. Perfeito. Então, a pessoa ela quer fazer algo que é certo, mas ela não sabe. Então, se eu quero fazer o que é certo, mas eu não sei,
eu vou agir da maneira certa, vou pedir que Deus vai me dar a resposta e Ele vai me encaminhar alguém que me explique como fazer. Perfeito. Então esta Bíblia é para explicar quem está buscando essas respostas. Entendi. E além disso, eu tenho aqui 73 visões empreendedoras. Vamos pegar aqui do começo. O que é uma visão empreendedora? Eu peguei os principais personagens das Escrituras e fiz um estudo como é que eles usaram a metodologia para manifestar a bênção de Deus. E eu começo mostrando a visão empreendedora de Deus na criação. Porque a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus viu uma massa falida, que não havia nada, uma inundação total, escuridão absoluta, e fez essa geração de riqueza que é o planeta cheio de vida e sustentável. Como eu tiro qualquer negócio ou vida da falência e faço uma fonte geradora de riqueza? Que legal. Qual é o método que Deus usou? Perfeito. Nos evangelhos, eu peguei qual foi a visão de Maria para que Deus escolhesse ela e não outra, porque Deus investiu em Maria. Sim. Quando confiou a ela o seu filho, o Salvador do mundo. Por que ela foi escolhida e não outra? Porque ela tinha uma visão empreendedora. Que interessante E isso. toda pessoa que é empreendedora chama a atenção de Deus. A visão empreendedora de João Batista, a visão empreendedora, em cada um dos evangelhos eu trabalho uma visão empreendedora de Jesus. A visão empreendedora que Jesus tinha para multiplicar resultados, para conectar com o seu público-alvo, para formar uma equipe, para enfrentar a concorrência, para conquistar território. Em Apocalipse eu falo sobre a visão empreendedora de Jesus para a eternidade, porque não é só para a terra, Jesus já tem visão empreendedora para a eternidade. Como é que administra isso? Então, se eu aplico uma visão empreendedora de uma referência bíblica na minha vida e no meu negócio, não tem como dar errado. Ó, nós temos no VT aqui uma pergunta para você, Luciano. Vamos reparar aí, vamos ver direitinho. Será que é a Mariotinha? Vamos ver no VT. No VT. Solta aí. Empreender, enriquecer e ter humildade são coisas compatíveis? E aí, meu querido Luciano? É compatível esses três termos aí? Sim, porque Ter humildade. humildade não é sinônimo de riqueza ou de pobreza. Humildade, ela é um valor espiritual, não é uma posição social terrena. A humildade é uma virtude. Tanto é que Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então a Bíblia diz que uma das recompensas que a pessoa recebe por ser humilde são riquezas. Então, o entendimento de humildade e pobreza como sinônimos não é biblicamente correto. Entendi. Tá? Porque a virtude espiritual, humildade, tem como recompensa a materializar a riqueza. O que é humildade? Biblicamente, para você entender, você telespectador que fez a pergunta, entender o que é humildade. Um resumo que eu acabei tendo que desenvolver para explicar para as pessoas que me perguntam isso é: eu ser humilde significa que eu reconheço os meus defeitos e as tuas virtudes. Legal. Tá? Legal. Isso é ser humilde, porque se eu sou humilde, eu tenho que reconhecer que a tua ideia é melhor que a minha, que a tua razão é melhor que a minha. Quer dizer, eu sempre valorizo você. Isso. Eu não só valorizo você, como se nós estivermos num debate, numa discussão, eu entender que não é a minha que tem que vencer, mas é a melhor. É a melhor. É aquela que vale mais. Entendi, perfeito. Se a tua razão é melhor que a minha, eu vou ficar com ela, porque eu estou abrindo mão de algo de menor valor, ganhando algo de maior valor. Isso é humildade. E quanto mais eu tiver divergência de uma pessoa, mais humilde eu preciso ser para reconhecer as virtudes dela. Perfeito. Porque quando alguém está em divergência com outro, a tendência é que olhe os defeitos e não as virtudes. Normalmente é assim. E isso é orgulho. É orgulho. Tá? A humildade é o quê? É eu ver uma pessoa que é adversário, que é divergente, que pensa completamente diferente. Nós estamos vivendo, falamos aqui várias vezes em programa sobre a polarização que estamos vivendo no país. O que seria uma pessoa humilde, independente do lado político que ela esteja? É reconhecer a virtude que existe no outro.
É reconhecer o valor que existe no outro. E isso é algo que está se acabando cada vez mais perto da gente. Mas nós estamos vivendo um período em que o fato de se posicionar de um lado ofende o outro. Ofende o outro. Então isso não é humildade, isso é orgulho. Mas o caroço, acho que todinho aí você colocou bem no comecinho da nossa conversa de apresentação. Quando a gente começou a apresentar esse trabalho seu novo, e que você disse que o empreendedor, ele começa precisando primeiro entender como ele deve empreender a sua vida. Ou seja, eu preciso ter a vida de Cristo primeiro. Para que eu adquira, tendo a vida de Cristo, eu vou adquirir essa verdadeira humildade que você acabou de falar muito bem, de ver sempre no outro de uma maneira diferente. Então, quer dizer, a riqueza, eu acho que o caroço todinho, eu falo esse termo caroço, está aí. Está nessa prática de você primeiro se autoconhecer. Sim. Em Deus, né? Sim. Essa riqueza de você saber como que você deve ser o empreendedor da sua vida, aí você vai ter o acréscimo de tudo isso. Por isso você pode ser rico, você pode ser uma pessoa de sucesso, mas humilde. Por que humilde? Porque realmente eu tenho essa vida de valor que eu adquiri administrando em Deus a minha vida, né? Olha a história bíblica quando Jesus vai visitar Zaqueu. O homem de baixa estatura que subiu na árvore para ver Jesus passar, e Jesus parou embaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou dormir na tua casa. E Zaqueu desceu feliz e foi receber Jesus e os discípulos na casa dele. E Jesus, jantando com Zaqueu, que Zaqueu era um cobrador de impostos, ou seja, ele tirava dinheiro dos seus patrícios, os judeus, e dava para os romanos, que dominavam. Então ele era odiado pelos seus irmãos judeus, por conta disso. E Jesus foi jantar na casa dele, de um homem odiado pela sociedade. Por quê? Porque Jesus viu valor nele. Tanto é que diz, porque este homem também é filho de Abraão. Isso aí. Ali está mostrando o valor que todo ser humano tem. Esse também é filho de Deus. Isso. Mas Zaqueu tinha virtudes que os seus irmãos não conseguiam ver porque olhavam ele cobrando os impostos. Se não fosse ele, ia ser outro. Sim. Alguém ia cobrar. Mas eles odiavam o imposto. Então, eles não poderiam manifestar o ódio sobre o imposto. Então, mostravam o ódio sobre quem cobrava. Perfeito. Mas Jesus não olhou para a função de trabalho de Zaqueu, que era odiada pelos judeus. Ele olhou para as virtudes que não apareciam. E aí, o que Zaqueu disse? Zaqueu disse aquilo que realmente Jesus viu nele. Ele disse: olha, mestre, eu quero dizer que hoje eu vou pegar metade da minha fortuna e vou distribuir aos pobres. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se em alguma coisa eu enganei alguém num negócio, cobrei indevidamente, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Jesus disse para ele? Hoje veio salvação a essa casa. Por quê? Porque quando Zaqueu se deparou com Jesus, ele não deixou de ser rico. Sim. Ele multiplicou a riqueza dele, mostrando que o valor que ele tinha, que atraiu Jesus para a casa dele, era maior que a fortuna material dele. A riqueza interior de uma pessoa é que atrai Jesus em sua casa, não é a riqueza exterior. Perfeitamente, gostei demais. Eu queria que daqui a pouco você explique para nós, se a gente tiver esse tempo aí, porque às vezes eu tenho uma pergunta, mas também tem outras que o pessoal também está colocando, para que os nossos telespectadores entendam bem aqui também, Luciano, aquela passagem que eu acho que vem de encontro com tudo isso que você trabalhou, hein? Quando Cristo fala que os filhos das trevas são mais sagazes. São mais perspicazes nos negócios do que os filhos da luz. Já o Luciano vai explicar isso para nós sobre entendimento e discernimento. Não perca, hein? Vamos ver, dá tempo de responder, Luciano? Então, quando o nosso Senhor, na palavra, a gente ouviu muitas vezes Jesus colocar isso, que os filhos das trevas são mais espertos nesse sentido, na parte de fazer negócios, do que os filhos da luz. Explica isso para nós. Nós falamos a base dessa resposta no começo da nossa conversa, quando eu disse que boa parte dos cristãos terceiriza para Deus a materialização dos seus resultados. Perfeito. Como aqueles que não são de Deus sabem que não tem ninguém por eles, eles vão e dão o jeito deles e fazem e resolvem, e para isso eles vão usar de meios que não são lícitos, mas eles vão e fazem, porque eles querem aquele resultado. Quando alguém que é cristão
mas não professa essa fé de maneira prática, ou seja, ele não entende que aquilo que eu tenho aqui dentro, eu preciso aplicar aqui fora com trabalho. Eu preciso ter determinação, constância, eu preciso ter aprimoramento, crescimento, boas parcerias e conexões, eu tenho que ter uma visão de mercado, como as visões empreendedoras que eu faço dos personagens bíblicos aqui, que eles não foi, eu costumo dizer assim, não é o fato de Deus apontar o dedo grande e brilhante dele para você e toda a sua vida muda. Se ele quiser, ele faz, mas ele nos abençoa, mas nos dá um método, e esse método eu tenho que aplicar. Toda bênção tem um método de materialização. Por isso que ele diz para Abraão, sai e caminha, vai negociar, vai trabalhar. O cristão, ele espera que Deus faça por ele aquilo que ele tem que fazer. Perfeito. E aí não acontece. E aí vem o ímpio, vem aquele que não tem a prática do evangelho e toma esse lugar porque o cristão não está ocupando o seu lugar, o mercado. E aí Jesus disse, olha, os filhos das trevas estão fazendo coisas que era para vocês fazerem. Como vocês esperam que Deus faça, o espaço fica vazio porque Deus não vai fazer o que é para você fazer. Deus faz o que você não pode fazer. Então, é isso que aconteceu. E aqui eu explico esses detalhes de Jesus com os seus discípulos, formando equipe, e eu acabei não falando onde é que a pessoa encontra a Bíblia, né? Onde vai encontrar esse trabalho? Olha só, como foi lançado ontem, se a pessoa entrar aqui no meu Instagram, não sei se pode botar aqui a câmera aqui, ó. Se entrar aqui no meu Instagram, aqui, ó, esse é meu Instagram. Aqui tem um link, ó. Tá vendo? Aqui, ó, Clube da Bíblia, tá? É só clicar nesse link. O link da bio, isso aí, o link da bio. Você é o link da bio, clica no link aqui e você vai ter acesso à Bíblia de Estudo para Empreendedores. Que bacana, gente. Olha, estou gostando demais aqui, tá? Com o nosso queridíssimo e grande Luciano Stein. Esse é um grande nome aqui, e para nós é um orgulho que ele é católico. Ô Luciano, vamos dar uma olhadinha aqui, temos mais um VT que nos fala das bases para ser empreendedor. Solta aí. Empreendedorismo é um assunto muito falado no Brasil. Cerca de 70% dos brasileiros imaginam ter o próprio negócio um dia. Porém, é preciso saber o que realmente significa o termo, bem como as variáveis da macroambiente e do ambiente da tarefa. Infelizmente, muitas pessoas iniciam seus próprios negócios sem nenhuma perspectiva de mercado. Para alguns, isso indica trabalho duro, mas não. Você precisa conhecer a cena que vai fazer para economizar tempo e dinheiro. Existe uma grande confusão quando falamos deste assunto. Muitas pessoas pensam que abrir um negócio significa abrir uma empresa, o que não está certo. Na verdade, ser empreendedor tem mais a ver com uma atitude, como ver um problema como uma oportunidade. Porém, temos que considerar a situação atual. O Brasil está saindo de um período de uma crise financeira complicada, com graves problemas políticos, oportunidades trazidas pela indústria 4.0 e ameaças competitivas. Quer entender melhor sobre as bases de um empreendedor? Então fique aqui e continue com a gente. As bases de um empreendedor, Luciano Stein. Aí, ó, na verdade, assim, a pessoa, eu vou abrir um negócio para mim. Não necessariamente ele já tem uma empresa, ele é considerado um empresário. Mas ele tem que entender algumas oportunidades. Quais são essas bases que elas são importantes para ser um empreendedor? Olha, muito se fala a respeito disso e como existem centenas ou milhares de obras versando sobre essa matéria, muitos são os conceitos e terminologias que são ditas que devem ser feitos. Mas o básico, para aquele que quer começar, pelo que eu entendi, sim, é aquele que quer começar. Primeiro, qual é a solução que você gera? O que você faz de melhor? Porque naquilo que você faz de melhor, estarão os seus melhores resultados. Sim. Boa. Então, não queira investir naquilo que você não é melhor em você mesmo. E que todo mundo fala que é o grande negócio do momento. Sabe, saiu o ano passado uma pesquisa que mais de 92% das pessoas que concluem um curso superior não desenvolvem atividade profissional à formação que tiveram.
Se forma em direito, mas não se torna advogado. Sim. Se forma professor, mas não vai para o magistério. Por quê? Porque não tem resultado no curto prazo. Aí a pessoa dedica 4, 6, 8 anos da sua vida em uma universidade e depois não desenvolve aquela área porque não dá o resultado que espera. A pessoa vai sempre atrás de resultados. Você precisa primeiro saber que solução você gera, no que você é melhor. Segundo, uma vez que você decidiu empreender, você precisa saber, você tem que dominar. Deus criou o homem para ter domínio sobre a terra. E aí Deus colocou o homem no jardim com a bênção do domínio. Então você tem que dominar o que você faz. Sim. Se você quer empreender, você precisa ter domínio sobre o teu trabalho. Isso aqui eu faço muito bem. E para ter o domínio, é algo que você tem como identificação na tua natureza. Isso, e tem que se capacitar constantemente nisso. Como diz Provérbios 19, 27, diz assim, aquele que deixa de aprender, logo deixará o caminho da sabedoria. Ou seja, pare de evoluir no que você sabe, que logo esquecerá o que sabe. Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 8 e no verso 2 e 3, assim, ó, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, mas aquele que ama a Deus é conhecido dele. Sim. Então, Deus ama quem está conhecendo cada vez mais. Então, tenha domínio, saiba o que você está fazendo e pesquise o mercado que você está. As grandes empresas, aprenda com quem tem sucesso. O que ele faz? Por que as grandes empresas estão sempre fazendo pesquisa de mercado? E um pequeno olha para aquilo e acha, isso é um desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, eu não vou fazer isso. Não, eu estou pesquisando para não investir no que é errado. Perfeito. Então, são questões básicas que uma pessoa que vai iniciar, que tem pouco recurso, não pode errar, porque se errar, quebra. Perfeito. Um grande empreendedor, se ele tiver um prejuízo, eu tive prejuízo aqui, mas eu tenho lucro aqui. Então, eu continuo. Mas alguém que vai iniciar não pode errar. Então, não erre no básico. Muito bom mesmo. Tá vendo, minha gente? Estão gostando aqui das explicações desse incrível trabalho que vale a pena? É só acessar. Como é que tem que acessar lá, Barbá? Link da bio do... No link da bio, olha lá, do Luciano Stein, Instagram dele. Tá? Você vai poder ter esse material aqui. O Instagram dele tá ali, padre. Olha lá. Luciano Stein Oficial. Tá aí, ó. Já tá aí o Instagram dele. Tem um link, tá vendo? Vale a pena, hein? Vale a pena. A Bíblia diz para não sermos gananciosos e materialistas. Não é errada essa obsessão em lucrar o tempo todo? Aí, Luciano, você que está fazendo um trabalho aí falando de empreendedores, para você ser, começando... Mas e aí, a Bíblia fala para você tomar certos cuidados. Vamos deixar isso bem explicado para o povo, né? Saber ganhar, ter dinheiro, ter uma vida boa e entender o que a Bíblia está falando. Às vezes o medo de errar é uma justificativa para a inoperância. Então, a pessoa se utiliza de uma expressão dessa, eu não quero ter dinheiro porque eu não quero ser ganancioso, eu quero ser salvo. A Bíblia não fala disso. Uhum. Quando a Bíblia fala em ganância, ela está falando de uma inversão de valores. É eu valorizar mais o material do que o espiritual. Mas a Bíblia também fala que as riquezas que eu tenho dentro de mim, elas se materializam em realidade de vida aqui fora. Quando eu começo a ver que o dinheiro não é bom e nem mal, ele apenas potencializa quem eu sou. Se eu sou o mal, o meu dinheiro vai me levar para o mal, vai potencializar o meu mal. Sim. Se eu sou bom, o meu dinheiro vai potencializar as bondades que eu faço. Então, se você é uma pessoa boa, se você é um bom cristão, se você ama os valores divinos, se você tem Jesus como o teu Salvador, como aquele que perdoou os teus pecados, se você crê no Senhor, o que você vai fazer com o dinheiro? Vai promover o reino de Deus, vai manifestar resultados divinos para as pessoas que estão precisando, vai investir nas obras do Senhor e vai fazer com que as pessoas vejam que é possível ter riquezas e manifestar valores espirituais ainda maiores. Maravilha, que não deixa de ser um pouco o exemplo que você deu
falando da passagem de Zaqueu. Que Zaqueu não deixou de ser rico quando ele foi manifesto por aquela salvação na presença de Cristo. Só existe um exemplo na Bíblia que Jesus mandou alguém vender tudo o que tinha e ficar sem nada. Que foi aquele jovem rico, porque ele amava as riquezas. Marcos capítulo 10, né? Ele amava as riquezas. E aí o que Jesus disse para ele? Vai, vende tudo o que tem e me segue. E ele saiu triste. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, né? Como é que é isso? Por que isso? Mas olha, não existe ninguém que tenha deixado bens, riquezas, família, por amor de mim, que não receba nessa vida 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Quando Pedro pergunta para ele, mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser? Aí diz, olha, tu vai ter 100 vezes mais nessa vida e, por fim, a vida eterna. Quando o teu coração não estão nas riquezas, as riquezas servem um propósito. Por isso que se você realmente valorizar o que é divino, o dinheiro não abala a tua fé, ao contrário, promove ela. Que maravilha. Luciano, a gente está entendendo aqui que os grandes personagens bíblicos, todos eles tiveram primeiro que aprender a fazer o empreendimento da sua própria vida, saber administrar a sua vida e depois tudo veio por acréscimo. Mas existem para você, que você é um homem que estuda muito a Bíblia, alguns personagens que você poderia dar algumas referências só, que você fala, eu admiro muito esses personagens aqui que foram grandes empreendedores e deixaram uma marca muito interessante na palavra. Bom, lógico que Jesus é fora, né? Não tem. Fora da curva. Não tem. Mas, por exemplo, José do Egito. José do Egito, o filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele foi injustiçado pela família, foi injustiçado no trabalho, foi preso, sentenciado, e quando tudo parecia... Enganado, tudo. Casar, ele queria casar com a mulher, depois teve aquele negócio... Não, esse foi Jacó. Foi Jacó. Isso foi Jacó. Foi o pai dele. Foi o pai dele. Foi o papai dele, isso aí, foi o pai dele. Então, ele estava preso, e o José foi a mulher do Potifar que deu em cima dele e ele não aceitou pegar ela. E aí, na cadeia, o faraó teve um sonho no palácio e não tinha quem interpretasse. Ele não omitiu dar o seu melhor na cadeia e a informação de que a solução do palácio estava no cárcere chegou no trono de Faraó. E ele se tornou governador do Egito. Ou seja, o mal que as pessoas fazem a nós não podem ser justificativa para impedir a manifestação das nossas virtudes e a entrega do nosso melhor trabalho. José ensina isso. Davi cuidava e defendia as ovelhas do pai dele de maneira integral. Quando um leão foi querer comer um cordeiro, ele se atirou em cima do leão e matou o leão. Ele podia correr do leão e deixa salva, a ovelha morre e eu escapo. Não, ele matou o leão. Depois ele matou o urso. Aí quando Deus queria contratar alguém para ser rei de Israel no lugar de Saul, ele disse, eu vou demitir Saul e vou contratar outra pessoa. Ele examinou, não achou ninguém. Aí ele viu um menino que enfrentava as feras para defender as poucas ovelhas do pai dele. E disse, eu quero alguém que defenda o meu rebanho como esse menino defende as poucas ovelhas do pai dele. Não reclame que o seu trabalho é pequeno, que a sua função é modesta. Dê o seu melhor, faça o seu trabalho. E Deus disse para Davi, através do profeta Natã, eu te tirei de trás das ovelhas do teu pai e te coloquei no trono de meu povo Israel. Por quê? Porque eu vi você cuidar das ovelhas, como eu queria que alguém cuidasse do meu povo. Você está sendo observado, dê o seu melhor. E o apóstolo Paulo é o grande conquistador de mercado, que ganha cliente em tudo que é lugar, cultura, ele vende para todo mundo. Esses são apenas os 3 exemplos que você pode encontrar muito mais aqui, ó. Grande obra do nosso querido Luciano Stein. Vai lá agora, já peça aí.
esse exemplar, essa bíblia de empreendimento, do empreendedor, e você vai entender melhor esse universo todo. Luciano, louvo a Deus pela sua presença aqui, espero que nos Obrigadão. vejamos mais vezes, se Deus quiser. Será um prazer. Tamo juntos.